Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso momento de reflexão. Estamos de volta, ficamos uma semana sem gravar, mas estamos retomando porque é necessário que a gente veja alguma coisa e possa aproveitar aquilo que nós vemos e nos ajuda a chegar a algumas conclusões. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre um número grande de pessoas que ainda passam fome no mundo. Estava mostrando uma reportagem da África. E depois falando que no mundo inteiro há ainda muita fome, né? Muita fome. E é muito fácil você perceber quando uma pessoa está faminta. Ela apresenta a sua fragilidade a partir do físico, né? A gente já percebe que é uma pessoa judiada, uma pessoa maltratada. Enfim, a gente fica imaginando como é difícil, né? É tanto que são mais percebidas por isso, né? E há em muitas pessoas boas, pessoas equilibradas, pessoas caridosas, esse desejo de ajudar, de saciar a fome dessas pessoas. E é muito bonito isso, né? E a gente fica pensando assim, por que será? Né? Por que será que no mundo onde nós vivemos, que não dá para perceber muito fácil, mas há tanta dificuldade? E eu ficava pensando, não só nesse aspecto da fome física, da fome, da sede até de alguns lugares, mas eu comecei a pensar que às vezes nós vemos também e que não sabemos distinguir, porque são muitas vezes pessoas bonitas, pessoas bem tratadas, que você nem imagina que aquela pessoa está carente de alguma coisa, carente de uma ajuda. E porque essa ajuda não é física, pouco se percebe. Às vezes pessoas saudáveis, aparentemente, e que não falta nada, mas muitas pessoas, mas número muito maior de pessoas que passam fome e sede da palavra de Deus. Uns não buscam porque nem sabem como buscar essa solução. Outros buscam somente através de médicos, de hospitais, de remédios. Outros não buscam porque não acreditam
não estão habituados a esse tipo de busca, de procura da palavra de Deus. E às vezes não sabem nem como resolver a própria situação. Às vezes uma situação de angústia, às vezes uma situação psicológica, na verdade, né? E o que a gente percebe é que nós vemos e ouvimos a cada momento histórias e mais histórias de pessoas extremamente agitadas, agressivas. Tudo isso o resultado de uma vida espiritual muito tumultuada. E eu ficava pensando, fazendo assim uma comparação de uma coisa com a outra. Aquele pobre que está passando fome, é muito fácil a gente perceber. É muito fácil. E é até muito fácil ajudar, ou dar um prato de comida, ou dar alguma ajuda material. Agora, o que é mais difícil mesmo é quando essa ajuda não é simplesmente uma ajuda material, é um problema espiritual, muitas vezes. A pessoa às vezes está tão agitada, tão sem rumo, que não sabe nem o que está faltando. Ora, é muito comum a gente ver as pessoas que não acreditam. Se disser assim, olha, busque em Deus um apoio. Nem sei como buscar, não sei onde buscar. Porque às vezes esse apoio está mais distante do que um apoio físico, uma ajuda física, financeira ou até fome, até necessidades físicas. E a vida vai caminhando assim, sem a gente perceber que esse outro grupo, bem maior, mas bem maior mesmo, tem fome e sede de Deus. Tem essa necessidade que só pode ser saciada com a palavra de Deus, com a ajuda de Deus. Porque são coisas íntimas, são coisas espirituais, são coisas que às vezes a pessoa não sabe e nem quer expressar, porque é uma coisa tão particular de cada um, e a pessoa não quer nem expressar o seu problema. Mas é muito difícil a gente ver pessoas preocupadas com essa situação. Infelizmente, parece que passa assim meio que despercebido. Ninguém está observando, porque visivelmente não tem nada. Mas a verdade é que é muito sofrimento, é muita doença gerada através desse sistema psicológico, e a pessoa não imagina que essa ajuda pode ser uma ajuda espiritual, por falta de um apoio, de uma palavra, de uma orientação.
E às vezes essas pessoas sentem essa influência, que o mundo, essa vida sem Deus, ela não dá para aguentar a pressão que o mundo exerce, influências do mal, forças do mal, né? E é claro que para saciar essa fome espiritual, às vezes a pessoa não tem essa mesma atenção, essa mesma ajuda, que não gera custo, porque uma palavra não custa, uma palavra não custa dinheiro. Ao passo que para ajudar uma pessoa que está doente por fome, às vezes simplesmente fome, fraqueza, fome, é mais fácil, mesmo gerando custo, porque é mais fácil fazer isso, é muito fácil. Chegar, não, eu preciso ajudar, então vamos ajudar. E às vezes acaba dando certo e a pessoa se recupera e vai tocando a vida. Mas essa ajuda espiritual não é muito fácil das pessoas receberem, apesar da sua grande necessidade. Você já viu as pessoas às vezes estão insatisfeitas, estão doentes psicologicamente, mas não tem esse apoio, porque, sabe, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, são pessoas aparentemente saudáveis, né? E às vezes essa ajuda espiritual não vem. E a gente fica pensando, meu Deus, quando Jesus Cristo viveu 3 anos pregando, são 3 anos, dos 30 aos 33 anos que Jesus viveu exercendo a sua vida pública. É chamado de 3 anos de vida pública de Jesus. Ele pregando e fazendo todas aquelas maravilhas que nós vemos nos evangelhos. Nos evangelhos, é só a gente olhar, a gente vai ver o que é que ele fez na sua vida pública. E por causa dessa disposição de Jesus em ajudar naquilo que mais estava precisando, ele geralmente era seguido de multidão de pessoas doentes. Que ele atendia aquele povo doente, espiritualmente doente, com todo tipo de doença. Em uma determinada ocasião, Jesus estava pregando para uma multidão. E ao terminar, os discípulos dele falaram assim: essa multidão passa fome e não tem aonde comprar comida. E Jesus disse: então vocês mesmos podem alimentá-los. Daí, até os discípulos de Jesus, que estavam acostumados a ver Jesus realizar milagres, falaram assim: olha, nós só temos aqui um pouco de dinheiro, mas não é suficiente para alimentar tanta gente, para comprar pão e alimentar tanta gente. E
E ali havia uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes. Ora, Jesus já havia curado ali uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. E Jesus disse: traga os pães e os peixes. E ali fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes. E ali ele mandava ir servindo aquele povo, mandou sentar aquele povo. E ali aquele pão e aquele peixe não parava de acrescentar. E eles comiam e todos se alimentavam. E aquele pão não acabava. E no fim ainda sobraram muitos cestos de pães, né? Mas o que é que faltava ali? Até os discípulos não tinham essa certeza que Jesus podia fazer isso. Quando eles colocaram apenas a visão humana, aquilo que era possível para eles. Jesus faz esse milagre, a primeira multiplicação dos pães. E ali ele alimenta a multidão, mas antes ele pensou, não foi da fome física das pessoas. Ele pensou, olha como Jesus vê diferente do que nós vemos. Ele pensou da fome da doença, da carência, talvez a carência afetiva, a doença espiritual. Quantos endemoniados tinha ali naquele meio? E ele expulsava demônios daquelas pessoas espiritualmente doentes, para depois alimentar. Foi isso que Jesus fez durante toda a sua vida pública. Reunia, primeiro fazia as curas necessárias, primeiro via aquela necessidade e depois ele alimentava. E às vezes isso aí não custa nada. Isso às vezes custa só uma palavra. Custa um gesto, uma atenção. Porque Jesus, para ele, curar, libertar, isso é muito simples. Antes eu não tinha essa visão, porque ninguém me falou. Antes eu não sabia. Por isso que eu não me canso de falar dessa grandeza, dessa maravilha. E ali uma palavra só, foi o suficiente para Jesus alimentar aquele povo, para curar aquele povo e despedi-los fortes, seguros e saudáveis. Tem aqui uma passagem na Bíblia, no Evangelho de São Mateus. Tem aqui um texto que fala da cura de um servo de um general do exército. O texto é Mateus 8, de 5 a 13. A cura, aliás, fala assim, o servo do centurião. Para a gente se localizar, são palavras que a gente não ouve sempre, por isso eu vou falar o que é esse centurião. Era um general do exército que tinha 100 homens sob o seu comando. Então ele era um centurião. E um desses servos adoeceu. O que aconteceu? Aqui fala o texto de São Mateus 8, de 5 a 13. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama,
paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai, e ele vai. A outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, Jesus disse aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Essa é a palavra que nos salva, porque quando a palavra de Deus é proclamada, ela mexe com a nossa estrutura. A palavra de Deus, ela tem um poder maravilhoso, tem um poder extraordinário de provocar em nós essa alegria, essa força que o alimento material não dá em grande quantidade assim. E quando nós estamos fortes espiritualmente, a fome física a gente vai aguentando. Mas ele aqui, ele fala para Jesus: Senhor, meu servo está doente em casa, está de cama, e eu quero te pedir uma ajuda, que cure ele. E Jesus prontamente, Jesus nunca deixa para amanhã, nem tem para depois, nem para terça-feira, nem para quinta-feira, não. Jesus, na hora, ele disse: eu irei e o curarei. O que é que falou o general? O general reconheceu que ele não vivia próximo de Jesus. Ele não era um seguidor de Jesus. Ele se achou indigno da presença de Jesus na casa dele. E ele falou assim, disse: o senhor pode falar uma palavra daí mesmo, de onde o senhor está, e ele será curado. Aí a gente volta para dentro de nós e dá uma olhada: será que a minha fé está assim, tão firme em Jesus Cristo, a ponto de dizer: Senhor, diga uma palavra de lá mesmo, e eu serei curado? Ou a minha família será curada? Ou aquela pessoa que eu estimo tanto será curada? A gente não vê Jesus assim. Infelizmente não fomos assim habituados a ver falar de Jesus nesses termos. Talvez você diga: será que esse cara não está falando besteira? Porque eu não estou vendo ninguém falar isso. No momento, são poucas pessoas que falam. No momento de ver uma pessoa falar dessas coisas que eu não estou vendo, nós não vemos. Mas é o Evangelho quem está nos falando. E eu creio no Evangelho. Então Jesus diz assim: eu irei e o curarei. Não, Senhor, não precisa ir à minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Daí mesmo, o Senhor fala o que o Senhor tem que falar e ele será curado. Olha que fé maravilhosa, olha que coisa extraordinária, que
coisa esplêndida a gente vê numa pessoa que não seguia Jesus. Jesus responde para aquele generalzão poderoso, que não tinha nada de doença, nada de fome, mas ele estava pedindo pelo servo dele. Jesus prontamente atende aquele general poderoso, cheio de vida, cheio de poder, lá onde ele trabalhava. Quer dizer, essa pessoa, ele era um rico, era um poderoso, mas ele foi até Jesus, pediu o quê? Uma cura. Garanto que ali muitas pessoas disseram: ele quer curar porque é muito fácil isso daí de pedir cura. E por acaso Jesus não considera isso como uma das coisas mais importantes da nossa vida? Ser liberto, Jesus não quer me ver sofrendo, não quer te ver sofrendo. Ele não tem prazer com isso, não mandou isso para nós. É que o mundo nos traz estas coisas, o mundo nos coloca feridas, nos coloca doenças, impossibilidades, mas só que Deus liberta. E Jesus olha para o povo dele, que estava ali seguindo ele, estava em volta dele, e diz assim: eu nunca vi tamanha fé no povo, no meu povo, no povo de Israel. Nunca vi tamanha fé. Quer dizer, aí a gente pergunta: é ou não é a fé em Jesus Cristo que vai nos tirar da doença, nos tirar do sacrifício, nos tirar de qualquer situação difícil? Mas eu gostaria, meu Deus, eu peço todo dia que Ele aumente a minha fé, que Ele aumente a minha consciência de que eu devo crer que Ele é poderoso. Jesus é poderoso. Ele disse: eu nunca vi fé no povo de Israel. Por isso ele disse: virão gerações, outras gerações que não são do meu povo, e vão se assentar no reino de Deus. Enquanto o povo que diz seguir a Jesus Cristo vão passar penúria, porque não acreditaram no poder que Jesus Cristo tem. Então é por isso que eu vejo esse registro, esses episódios no Evangelho que foram registrados, no caso aqui por São Mateus hoje, né? São Mateus que escreveu sobre isso, sobre um fato, sobre um episódio na vida de Jesus, sobre uma situação difícil, e Jesus ali simplesmente atendeu. Agora nós não podemos saber se você vai ser atendido. O que importa a mim e a você é que tenhamos essa fé. É que a gente não fique seguindo um Deus assim por obrigação. Aquele povo também estava ali seguindo porque estava acostumado a seguir Jesus Cristo. E aquele lá veio porque tinha fé, soube que Jesus estava ali e veio pedir a cura do servo dele, que ele amava tanto, era um servidor dele. E Jesus nem olhou se aquele homem era do povo dele, que não era de outra porção de gente, de outro lado daquele lugar. Ele disse: pronto, na mesma hora, Jesus, você vai achar ele em paz. O seu servo, por causa disso que você falou, o seu servo já está curado. Não precisou Jesus ir lá, porque Ele está presente quando a gente crê. Quando a gente crê, Ele se faz presente no meio de nós.
Nós não estamos falando com um Deus estranho, um Deus distante. Estamos falando com um Deus cara a cara. Um Deus que caminha conosco, porque Ele nos avisou que estaria conosco todos os dias, até o final. Então é nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que eu creio, você também crê, e é o único que pode fazer aquilo que nós não podemos. É isso que nos causa admiração da pessoa de Jesus Cristo. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele vem e realiza para nós. Que Ele nos abençoe, que abençoe você também, que está acessando esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.